Nos últimos 3 meses, esse homem ficava no chão, deitado na sala, só bebendo bebida alcoólica. Ele estava gordo, obeso, não com comida, era um inchaço, era uma doença. E ali estava o seu João. A mulher separou-se dele, não resistiu tudo isso. Os filhos foram embora de casa. O lar acabou, a família se destruiu. Finalmente, o seu João estava entregue à morte. Até que um dia tentaram levá-lo à igreja. Mas ele não queria ir à igreja. Um dia ele foi à igreja, meio sem querer. Quando chegou na igreja, no bairro do Brás, centro comercial de São Paulo, nós abrimos uma igreja lá o ano passado. Essa história aconteceu ano passado no Brás. E a igreja fica no piso superior. Para chegar lá tem que subir uma escada grande. E o seu João chegou lá, olhou para a escada, olhou para as pessoas e disse: não vou entrar. Por que não vai entrar, seu João? Perguntou a recepcionista. Ele disse: porque eu estou sem beber há 3 horas. Só entro se eu tomar uma antes. Aí veio o diácono: entra, seu João. Não entro, só se eu beber antes. Aí veio outra pessoa: entra, seu João. Não quero entrar. Aí fui eu lá. Seu João, o senhor viajou, pegou um metrô, pegou um ônibus, veio da Zona Leste para cá e não vai entrar? Não vou. Por quê, seu João? Só entro se eu tomar uma antes. O resto da história você vai saber daqui a pouco. Melhorou, né? O mundo está em trevas, diz Isaías. O mundo vai de mal a pior, diz a Bíblia. Diz lá o apóstolo Paulo a Timóteo. E agora vem a grande pergunta: se o mundo está em trevas, se a escuridão cobre os povos, se a escuridão cobre os jovens, os adultos, os adolescentes, os homens, as mulheres, os ricos, os pobres, os negros, os brancos, os europeus, enfim, os americanos e todo mundo, se a escuridão está cobrindo os povos, o que pode ser feito para iluminar as pessoas? Como o mundo será iluminado, conforme diz o Apocalipse? Qual é a luz que pode iluminar o mundo? Se a gente for contar histórias aqui horríveis, tem um monte, né? Você também deve ter um monte de histórias aí. E não são histórias falsas, são todas verdadeiras. Mas a gente acha que esses problemas só acontecem com pobre. Não, acontece com rico também. Com gente rica. Uma garota da classe média alta do Brooklyn, juntamente com seu namorado, resolveram assassinar os pais dela. Vocês acho que lembram dessa história? Susana Richthofen e Daniel Cravinhos. Pessoas da classe média alta. Eles tinham tudo, dinheiro à vontade, não precisavam de nada. Mas estavam envolvidos no crime, nas drogas. Então esse problema da escuridão espiritual, das trevas, está na vida das pessoas de forma geral. Não é uma questão de social, problema social. É desigualdade social, esse não ganha muito, aquele ganha muito, então esse é pobre, por isso ele está no mundo do crime. Não. Tem gente rica que usa drogas, tem gente que tem tudo e vive no mundo da violência e no mundo do crime e assim por diante. Porque o mundo está em trevas e qual é a solução para esse mundo? Acho que a solução para o mundo é colocar um governador mundial, um camarada bom, talvez um papa diferente, talvez uma rainha diferente, talvez um sheik diferente, talvez um bispo diferente, ou quem sabe um político especial, um líder mundial. Seria essa a saída? Não, negativo, não é essa a saída. Não adianta trocar o Bush pelo Obama ou pelo outro lá, não adianta trocar o primeiro-ministro daqui por outro primeiro-ministro, não adianta trocar as pessoas que governam os países ou o mundo. O que precisa é outra coisa. Se trocar uma pessoa por outra resolvesse, seria muito fácil, mas não resolve. O mundo está assim mesmo. E o pior é que esses problemas invadem a igreja. Eu estava num lugar qualquer do mundo, e agora não posso falar o lugar, por uma questão de ética, mas estava em algum lugar do mundo, numa igreja adventista, quando uma pessoa me procurou, também não vou dizer se é homem ou se é mulher, uma pessoa me procurou e diz assim: pastor, eu tenho um problema sério, eu sou da igreja, o meu cônjuge também é da igreja, e eu não consigo ser fiel ao meu cônjuge, e eu preciso de um milagre. Eu tenho cargo na igreja, eu participo lá na frente, meu marido também tem, minha esposa também tem, meus filhos também têm, a família inteira tem marido, esposa e filhos.
E um deles me contando essa história. Toda a família, pai, mãe e filhos. E aí? Todo mundo crente. Tudo com a Bíblia na mão e tudo. Só que um dos dois não conseguia a fidelidade. E um dos dois dizia: pastor, o que eu faço? Eu não consigo. É uma situação terrível. Bem, agora vem a pergunta-chave. Qual é a solução? Onde está a saída? Qual é a luz que pode iluminar esse mundo em trevas? Conforme diz Apocalipse 18. Vamos ver o que diz Salmo 119. Salmo 119. Versículo 105. Aqui está a luz que pode iluminar o mundo, pode iluminar essa cidade, esse país. Salmo 119, versículo 105. É um versículo bem conhecido de todos os cristãos. Isso, abra sua Bíblia e vamos ler. 105. Lâmpada para os meus pés, quem sabe o resto? E o que mais? E luz para os meus caminhos. Paremos aí, olhe para cá, vamos falar sem olhar na Bíblia agora? Eu começo e vocês terminam. 1, 2 e 3, vai. Lâmpada para os meus pés. Ok, então a luz para os meus caminhos, para o seu caminho, a lâmpada, a luz é a tua palavra. Palavra de quem? Está fraco, a palavra de quem? Mais alta, a palavra de quem? Ela é lâmpada para os meus e luz para os nossos. Concorda? Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Amém. A Bíblia Sagrada é a luz? Sim ou não? Qual é o livro mais vendido do mundo? É a Bíblia. A maioria das famílias no país onde o cristianismo é a religião oficial, a maioria das famílias tem uma Bíblia em casa, um exemplar da Bíblia. E se as pessoas têm Bíblia, até quem não é cristão também tem lá uma Bíblia, como muitos cristãos têm um Alcorão em casa, muitos que não são cristãos também têm uma Bíblia em casa, e as famílias que moram nos países cristãos, quase todas têm um exemplar em casa, pelo menos um exemplar. E se a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, se essa é a luz, por que as pessoas têm a Bíblia e vivem nas trevas? Por quê? Não estudam, o que mais? Não meditam, não acreditam, não obedecem, não praticam. Bom, as pessoas têm a Bíblia, a própria Bíblia está dizendo lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Quer dizer que se eu deixar a Bíblia Sagrada aberta assim na minha casa, em cima de uma pecinha, de uma moldura, resolve? Ilumina a minha casa? Se eu colocá-la dentro do carro, aberta em cima do painel do carro, ilumina o meu caminho? Não. Muitos fazem isso e a folha já está amarela, dura, e não resolveu nada. Como então fazer esse entendimento se a Bíblia é lâmpada e luz, e o mundo está em trevas e as pessoas têm a Bíblia? Bom, vamos pegar o que vocês falaram. As pessoas podem ler e podem não entender. E pode acontecer que a pessoa nem lê. Alguns não leem, outros leem e não entendem. E tem aquele que lê e entende, mas não pratica. Tem aquele que lê e entende, mas não aceita. E tem aquele que lê, mas não entende. Lê o tempo todo, não entende. Eu era um. Eu lia e não entendia nada. Eu, algumas vezes fiquei lendo a Bíblia até 2 da manhã, eu e um irmão. Nós não entendíamos nada. Então tem muita gente assim, que lê e não entende. E elas precisam de alguém para ajudar. Deus usa alguém para ajudar essa pessoa. Mas os problemas são vários. O que nós estamos querendo dizer é que só a Bíblia Sagrada não resolve o problema todo de Isaías 60, das trevas. Porque se a Bíblia Sagrada sozinha resolvesse todos os problemas, iluminasse o mundo, não precisava Jesus morrer na cruz. Era só distribuir Bíblia para todo mundo. Bíblia para todo mundo. Uma vez Jesus disse a um grupo de pessoas: vocês examinam as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna e querem me matar? Estou parafraseando o texto. João 5.